Eu tive há um tempo atrás, muito tempo mesmo, eu e minha esposa, a gente teve um carro, uma Fiat Uno 1996. Assim, o carro já era velho na época que a gente, muito velho mesmo. Pô, 1996, alguém tinha nascido em 1990, exceto, né, a galera que está no serviço aí, a galera que está servindo aí, tirando o Fabrício também. 1996, alguém já era vivo aqui, 1996? Ninguém, né? 97? O único, pô, desculpa pela risada. Nem eu esperava dar essa risada toda agora. É que você ficou sozinho, nasceu em 97, você? Pô, ano bonito então, né? 1997. Cara, então, a gente comprou um carro muito velho, uma Fiat Uno vermelha, 1996. Aí, como a gente comprou um carro que veio de uma região, assim, litorânea, né, perto da praia e tal, o carro veio para a gente bastante enferrujado, assim, com a lataria bem prejudicada. E aí uma forma que a gente encontrou de dar uma disfarçada naquela ferrugem foi passar uma tinta por cima. Só que o lance da ferrugem é o seguinte, não sei se você sabe, alguém mora perto da praia aqui? Perto da praia? Não fica com vergonha, não. Alguém? Ah, você também? Ué, cara, tudo que eu perguntar, você vai levantar a mão agora. Você vai fazer o Enem também? Não, né? Aí também já é demais, né? Poxa, se você mora perto da praia, você vai perceber isso, né? A maresia vai corroer aí os metais, ajudar a corroer. Isso aconteceu com esse carro. Então, o carro ficou bem prejudicado, assim, tal. E uma forma que a gente encontrou foi passar uma tinta por cima. Só que quando você passa a tinta por cima, ela disfarça, assim, no visual, mas por dentro a coisa não se resolve. E parece até que piora na verdade. Então, o certo seria ter dado uma raspada. Estou te ensinando a lanternar, né, o carro velho que você comprar aí daqui para frente. Ter dado uma raspada ali na lataria, ter tirado a ferrugem mesmo e tentar restaurar aquela parte e aí pintar por cima. O que eu estou falando de carro, né? O que tem a ver? Primeiro, pô, falei de Enem, de carro e tal. A história é a seguinte, cara. Parece que o pecado na nossa vida é mais ou menos como a ferrugem. A ferrugem, ela precisa ser tratada de modo eficaz. Você tem que, na verdade, retirar. Não adianta passar uma tinta por cima, entendeu? Tipo assim, se tem um pecado na sua vida que, pô, você dá uma disfarçada, e às vezes esse pecado não se torna aparente para as pessoas não estão vendo a tinta. Mas o pecado está ali, cara, o pecado existe, você não retirou o pecado. E ele vai fazer estrago, vai continuar fazendo estrago, permanentemente, até que esse estrago se torne algo muito ruim e até que esse carro pare de funcionar. Esse carro teve tanto problema assim, depois que a gente fez isso e outras coisas, que o chassi do carro apagou. Isso é um problema terrível aí. Aí o chassi teve que ser remarcado, o carro desvalorizou pra caramba. Não sei se você sabe disso, mas já estou te dando essa dica. Se um dia você for comprar um carro, pô, tem que estar com o chassi bonitinho lá, que senão você vai ter uma opção de dor de cabeça, igual a gente teve aí com esse carro com chassi remarcado. O texto que a gente vai ler vai falar de pecado. Pô, é sempre pertinente falar de pecado, né? Jesus vai falar de pecado para os seus discípulos. E nesse caso aqui, ó, se você abrir aí, você consegue abrir? Marcos 9, verso 42. Marcos 9, 42. A gente vai tentar ler o texto rapidinho aí. E hoje, de modo bem breve, eu vou tirar 2 lições aí, algumas aplicações para a gente. Pode ser? Então, ou seja, o texto vai falar de pecado. O que eu gostaria que você fizesse? Aqui, Jesus vai falar com os discípulos dele. E ele está falando com os discípulos dele há 2000 anos atrás. Eu gostaria que você ouvisse Jesus falando para você. Entendeu? Tipo assim, existe a possibilidade da gente ler esse texto aqui como um texto em que Jesus falou para outras pessoas. E parece, então, que esse texto não tem nada a ver com a gente. Não está dentro do nosso cotidiano, não está dentro da nossa escola, não está dentro da nossa casa.
não está dentro da prova do Enem, não está dentro do nosso coração. Parece que essa é uma parada à parte. Só que não. Você tem que ler esse texto como se ele estivesse falando para você. Jesus está falando com você, assim como ele falou comigo durante a semana. E deixou meu coração dolorido durante a semana. Jesus está falando com você também, beleza? Está todo mundo com texto? Quem não tiver com texto, acompanha aí com irmão ou irmã. Todo mundo? Marcos 9:42. Alguém sabe falar amém aí? Amém? Pô, beleza. Olha só, vocês são adolescentes, cara. Vocês têm que aprender a falar amém. Tudo certo? O correto mesmo seria eu estar aqui, tipo um professor chato. Assim, pessoal, calma, vai devagar. Aqui é o contrário, eu tenho que ficar assim, vamos lá. Então, pô, essa risada, por exemplo, que eu dou, você não dá. Por quê? Você é adolescente ri o tempo todo. Não é assim? Então, beleza. Gostei que você riu agora. Ó, Jesus diz assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão... Aí, ó, Jesus está falando com você agora diretamente. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém. Pô, teve coragem de falar amém? Esse texto é um texto bastante radical. Jesus chega na pressão com seus discípulos. Não sei se você lembra dos contextos anteriores, mas o que rolou até aqui? Tem um momento em que os discípulos de Jesus, que foi a pregação da semana passada, vão falar para Jesus assim: Jesus, a gente viu um cara expulsando demônio, e a gente foi lembrado semana passada que, os próprios discípulos de Jesus tinham acabado de não conseguir expulsar o demônio de ninguém, mas eles viram, e João especificamente fala isso, viu alguém expulsando o demônio em nome de Jesus. Só que como aquele cara não fazia parte daquele grupinho ali, dos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus se viram no direito de impedir o cara de fazer um bem para uma pessoa, expulsar um demônio, como se aquele homem não fizesse parte da igreja de Jesus Cristo espalhada pela terra. Jesus percebe que essa parada é um erro, e aí no finalzinho do verso 41, se você olhar aí na sua Bíblia, Jesus vai dizer assim, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então Jesus está falando assim, se alguém faz alguma coisa boa, porque vocês são cristãos, ou em meu nome, ou por causa do meu nome, ou seja, Jesus está falando de relações interpessoais. Então Jesus está falando até aqui, assim, dá para a gente se relacionar com os outros e fazer o bem, mas dá para a gente se relacionar com os outros, como no verso 42, e fazer o mal também. Jesus diz que se alguém faz tropeçar é o quê? Cair, se perder, tudo bem? Se alguém faz algum dos pequeninos que creem em Jesus Cristo tropeçar, ou seja, viver uma vida de pecado, se afastar do Evangelho, se perder, Jesus diz que seria melhor, e aqui o discurso é bastante sinistro, porque ele diz que seria melhor você pegar uma pedra de moinho. Sabe o que é uma pedra de moinho?
um pedregulho de 2 metros de diâmetro, tudo bem? Pegar esse pedregulho, alguém pegar, amarrar no seu pescocinho, beleza? E te jogar no mar, jogar ali em Taquatiara. Então, ó, pega uma pedra de moinho, amarra no teu pescoço e te joga no mar. Para os homens desse tempo, para os judeus do tempo de Jesus, pô, esse lance de mar é um lance sinistro, assim. Por quê? Porque, obviamente, você vai morrer afogado, tudo bem, tem uma pedra gigantesca amarrada no seu pescoço, te jogou no mar, você vai morrer afogado. E a morte por afogamento é uma morte muito terrível, e esses homens temiam esse tipo de morte culturalmente. Então, assim, na cultura deles, isso era algo muito ruim. Então, Jesus, ele faz esse tipo de comparação, e depois ele continua. Então, primeiro é assim, ó, a gente faz alguém pecar, e tropeçar, e se afastar. Seria melhor que uma pedra fosse amarrada no nosso pescocinho, e a gente fosse lançado, uma pedra gigantesca, e a gente fosse lançado no mar para que a gente se afogasse. Aí Jesus continua agora comparando em outro âmbito. Então, agora o pecado não está fora, mas o pecado está dentro. Então, não é mais minha relação com o outro, é minha relação comigo mesmo. E Jesus vai dizer assim, olha, se a sua mão fizer tropeçar, arranque-a, jogue-a fora. Tudo bem? Depois Jesus diz, se o seu pé o fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Depois Jesus diz, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Jesus faz 3 comparações, porque é como se ele quisesse abranger, abarcar, abraçar, contemplar, preencher todas as áreas da nossa vida. Entende? Mão, aquilo que a gente toca, beleza? Nosso pé, por onde que a gente anda, nosso olho, aquilo que a gente deseja. Jesus está querendo mexer, na verdade, com todos os sentidos. Jesus está dizendo assim, ó, se tem alguma coisa na sua vida que te faz pecar e tropeçar, e por isso pode te levar a se afastar do reino de Deus, o correto seria que você arrancasse aquela coisa da sua vida. Jesus está falando isso para você diretamente, você que é discípulo de Jesus. Jesus, quando fala isso para os seus discípulos, no meio dos discípulos dele, tem um cara que vai se perder. Ou seja, nunca a gente deve olhar para esse texto como alguém que esteja imune à afirmativa de Jesus, à consideração de Jesus. Está dando para entender? Eu posso olhar para esse texto e pensar assim, pô, mas essa parada não vai rolar comigo não. Como que eu posso falar isso? Como que eu poderia dizer isso? Está conseguindo compreender até agora? Pô, beleza. Só que tem uma questão aqui, que é uma questão fundamental. Primeiro, Jesus não está defendendo automutilação, tudo bem? Você que é jovenzinho, está ouvindo o que Jesus está falando aqui. Ele não está falando para você se cortar, ele não está falando para você arrancar um membro do seu corpo. Não é isso. A lei que Jesus cumpre e diz que cumpre toda a lei, essa lei proíbe a automutilação. Se cortar é contra a lei de Deus, tudo bem? Você não tem o direito de se cortar. Jesus não está defendendo que você fique cego, que você fique sem uma mão, sem um pé. Não é isso que Jesus está defendendo. Jesus, de modo hiperbólico, hipérbole, vai cair na prova do Enem, não vai? Talvez. Jesus, de modo exagerado, Jesus está dizendo assim, ó, se alguma coisa na sua vida te faz pecar, você tem que arrancar aquela coisa da sua vida. Por quê? É melhor você entrar no reino de Deus sem isso. Por mais que aquilo seja algo de valor para você, por mais que aquilo pareça algo muito importante para você, por mais que aquilo seja tão importante que parece que está colado no seu corpo, quando você arrancar aquilo da sua vida, vai doer. Para pensar, imagina arrancar um olho, imagina arrancar uma mão, arrancar um braço. Uma mãe também vai ser difícil. Cara, vai doer. Mas é melhor para você
como discípulo de Jesus. A questão do pecado, a gente poderia simplificar. Então, a gente poderia simplificar da seguinte maneira. Pô, se seu namoro te faz... Ó, tô mexendo aí, né? Um terreno terrível. Areia movediça agora, ó. Se seu namoro te faz pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar no reino de Deus sem o namoro do que com o namoro ficar de fora do reino de Deus. Tudo bem? Só que, às vezes, cara, a questão é um pouco mais complexa. Jesus está dizendo assim, aquilo que te faz pecar, você tem que arrancar. O que você deveria considerar como uma aplicação para a sua vida? Primeiro, você tem que compreender o que te faz pecar. Entende? Talvez, durante o namoro, você peque. Mas talvez não seja necessariamente o namoro que te faça pecar. Pô, agora estou filosofando, não estou? Mas eu vou tentar esclarecer. Eu estou lendo um livro aí, chamado Pastoreando o Coração da Criança. Pô, livro maneiríssimo aí, Fabrício. Top, depois eu vou te prestar também, já que você está com o filhinho pequeno, já tem? Aí, pô, o Fabrício está lá na frente, não é isso? Eu estou correndo ali para ver se eu chego junto. Cara, esse livro é muito maneiro, porque ele diz assim, a questão do pecado tem muito envolvimento com a intenção do coração. Então, quando o livro é para aplicar com criança. Eu tenho um filho, né, de 3 anos e uma filha de 2 anos, então eu estou tendo que estudar para ser pai. Estou fazendo estudos complexos, porque às vezes eu não entendo o que meu filho quer. Eu pergunto para meu filho, qual é o problema? Eu não estou entendendo. Qual é o problema? Eu não entendi até agora. Aí meu filho com 3 anos, tadinho, ele vai tentar me explicar que eu não entendo, às vezes eu não entendo. Então estou estudando sobre isso. O livro vai dizer que às vezes a criança faz alguma coisa errada, mas a intenção do coração dela era uma intenção correta. E às vezes a criança faz uma coisa correta, mas com a intenção errada. E às vezes ela faz errado com a intenção errada também. Esse é o mais normal de acontecer. Então o livro diz assim, na verdade você tem que avaliar o coração. O maneiro desse livro foi que, eu comecei a aplicar essa parada para a minha vida. E realmente isso faz todo sentido. Então, assim, às vezes a criança faz uma coisa errada, como, o meu filho entra no meu quarto e faz uma bagunça, assim, no meu quarto. Antes de brigar simplesmente porque ele fez aquela bagunça, e provavelmente eu fiquei chateado porque ele fez aquela bagunça, e bastante chateado, e se mexer nos meus livros, então eu vou ficar muito mesmo chateado. Antes de eu brigar com ele, eu tenho que tentar entender por que ele fez aquilo. Então, às vezes, ele mexeu nos livros, porque ele me vê mexendo nos livros e ele acha aquilo ali maneiro, e às vezes ele me vê lendo a Bíblia, e ele pode achar que ele também pode pegar como se fosse uma Bíblia. Ele não sabe o que é Bíblia, o que é outro livro. É muito legal, eu dou para o meu filho assim, aí o que diz? Aí tudo para ele é Bíblia. Ele pega, aí ele fala, Jesus é nosso Salvador, Jesus limpou o nosso coração. Às vezes eu dou de cabeça para baixo para ele, qualquer livro, ele diz, Jesus é nosso Salvador. Ele está fazendo a leitura dele. Então eu tenho que avaliar, às vezes se a criança bagunçou o seu quarto, você tem que saber por que ela fez, porque às vezes ela está procurando alguma coisa para te ajudar. Porque você mais cedo falou assim, não estou achando aquela caneta, não estou achando aquele cinto. A criança ouviu aquilo, ela queria te ajudar. Ela fez uma bagunça porque ela não sabe fazer direito. Às vezes eu peço para os meus filhos me ajudarem a fazer comida. Aí a maior confusão mesmo, a maior doideira que tem. Mas eu percebo que no coração deles a vontade é boa, cara. Eles estão querendo ajudar. Às vezes a criança faz certo também porque ela quer um elogio. Isso é péssimo. A criança aprende a ser vaidosa. A criança aprende que o elogio é uma recompensa. E às vezes ela não faz o certo porque o certo é certo. Ela não faz o certo porque o certo é a vontade de Deus. Ela não faz o certo porque o certo é a vontade de Deus e a vontade do Pai. Ela faz o certo para receber o elogio.
Então ela está agindo corretamente. Está ficando menos complexo o negócio? Pô, como é que a gente aplica isso à nossa vida? Se a gente olha para o nosso namoro e a gente percebe que a gente peca, o que a gente deveria pensar? Pô, o problema está realmente no namoro? No namoro? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Tudo bem? Então, pô, eu tô lá com a minha namorada, e você tá lá com a sua namorada, ou você tá lá com o seu namorado, e aí vocês se excedem lá, em algum sentido, que você sabe qual é, que eu não vou ficar entrando em detalhes. O que você tem que avaliar? Cara, por que a gente se excedeu? Às vezes, a razão do excesso é que você, no caso de um menino, por exemplo, pô, que chega junto da menininha lá no namoro e tal, e você percebe que isso não é correto diante da palavra de Deus, às vezes você se excede porque você não gosta da menina de verdade. Esse que é o pecado. Entendeu? Porque se você gostasse da menina de verdade, você ia segurar a sua mãozinha, você ia segurar o seu jeitinho, você ia dar um jeito de respeitar a garota. Então, a gente percebe que a questão do pecado vai muito além. Às vezes você se excede porque você é machista, porque você sabe que se você se exceder, tá tranquilo para você, mas para a menina não tá, porque a gente vive nesse tipo de cultura também, que para o menino pode, para a menina não pode. E amanhã ou depois, quando você contar para os seus amigos, todo mundo vai achar maneiro, mas quando todo mundo souber da menina, todo mundo vai esculachar a garota também. Então você não gosta da menina de verdade. Tá dando para entender? Cara, a raiz da parada geralmente é muito pior. É muito mais difícil você cortar o pecado do que cortar um braço, do que cortar um olho. Porque às vezes a raiz do pecado, cara, é algo que assim persegue a gente durante a vida, como vaidade, como orgulho, como falta de amor ao próximo. Pô, aí essas questões são bem mais complicadas da gente desfazer. Quando entre irmãos a gente cria um grupinho, e o grupinho dos nossos é a igreja dentro da igreja, a gente é maneiro, a outra galera não é. Beleza? Pô, isso é vaidade, cara. Isso é vaidade. E isso você vai ter que tratar no seu coração. Quando chega alguém de fora e a gente quer se aproveitar dessa pessoa. Pô, quantas vezes eu vi isso? Devia ter uma regra para isso escrita na Bíblia, mas não tem. Aí eu não posso criar regra. Mas olha só, se não está na Bíblia, eu não posso criar regra. Beleza? Fica essa regra aqui pra gente. Não está escrito como regra na Bíblia, a gente não pode criar regra. Mas, pô, chega uma menina aqui de fora. Agora eu estou pegando no pé dos garotos, beleza? Pô, vai chegar a sua vez também, espera aí. Chega uma menina aqui de fora. Cara, a menina acabou de chegar. Pô, já estão os garotos em cima da menina, cara. Que história é essa? Isso aqui é igreja, meu irmão. Isso aqui não é outra coisa, não. Deixa a menina ficar um tempo aqui na igreja, cara. Porque eu já vi muita gente assim. Já vi muita menina chegar. E aí, pô, chegam os meninos daqui como se fossem os meninos lá de fora. E a menina pensa assim, qual é a diferença da igreja lá pra fora? Porque lá pra fora os moleques querem, pô, sair comigo. E na igreja é a mesma coisa. Entende? Então você está colocando seu interesse acima do reino de Deus. Esse que é o pecado. Porque a gente acha que a gente tem mais direito do que Deus. A gente acha que nosso desejo está acima do desejo de Deus, da vontade de Deus. Outra situação. Pô, é que esse texto é sinistro, hein? Eu estou nesse nível aí, beleza? Por causa do texto, a gente está seguindo o texto. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com esses que Jesus está chamando de pequeninos aqui. Esses pequeninos são quem? Os mais frágeis. Que é essa galera que ainda não está firme, essa galera que está acabando de chegar.
é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. É o que Jesus está falando para a gente. Então, a gente vai começar a se tratar agora de outra forma. A gente vai começar a encarar o nosso namoro de outra forma. A gente vai começar a encarar a fofoca de outra forma. Aquele pecado que a gente costuma cometer quando ninguém está vendo, como se Deus não estivesse vendo. Você está agindo como um ateu. Um ateu que é assim. Quando ninguém está vendo, ele faz. Quando estão vendo, pela censura do outro, também ele não faz. Porque ele se incomoda com o outro e não com a vontade de Deus. Então, na nossa prática de vida, parece que a gente não acredita em nada. Parece que a gente não acredita no Evangelho. Parece que a gente não acredita em Deus. Deu para compreender? Poxa, eu queria te convidar. Sei que isso vai ser difícil, porque é uma tarefa para a vida inteira. É a tarefa que eu faço no meu cotidiano. Caminhando há 20 anos no Evangelho. Qual é a tarefa que eu quero que você faça a partir de então? Examinar qual é a raiz do pecado na sua vida. Quem tem filho, sabe pelo temperamento do filho qual é o erro do filho. Quem tem filho e é crente. Porque assim, você vai avaliando seu filho, você começa a perceber. Eu não vou contar qual é o pecado do meu filho, assim, específico, a raiz do pecado do meu filho, nem da minha filha. A filha tem 2 anos, já é pecadora. Não vou explanar. Mas quando a gente é pai, a gente já começa a perceber, poxa, a raiz está aqui, a raiz está aqui. E a gente sabe que a gente vai lutar a vida toda contra aquele negócio. Então, a gente tem que olhar para a nossa própria vida e pensar assim, poxa, onde é que está a raiz do pecado? Primeiro, você tem que saber que a parada é pecado. Segundo, você tem que pensar, qual é a raiz do negócio? É a raiz que você tem que cortar. É a raiz que você tem que cortar. Então assim, na faculdade eu peco. Então eu vou sair da faculdade? Que Jesus está falando isso aqui, eu saio da faculdade. Na minha escola eu peco. Você vai sair da escola? Na vida você peca, você vai sair da vida? Planeta Terra, você vai sair do planeta Terra? A questão não é essa, a questão é você ver, mas por que eu estou pecando na faculdade? Porque eu quero parecer maneiro para os caras da faculdade. É vaidade o nome desse negócio. Beleza? É assim. Por que na escola eu peco? Porque, eu não estou estudando direito. Aí chega na prova, eu não sei nada. E aí eu vou colar. Colar é pecar? Com certeza. Mas a raiz da parada está em você não estar estudando, Porque se você também não colar e tirar nota baixa, você está todo errado também. A não ser que você tenha alguma dificuldade específica. A gente às vezes dá essa pressão assim, tem que estudar, tem que tirar nossa nota boa. Mas sei lá, né, há casos e casos, assim, de modo geral, genérico. É o que eu vou falar para o meu filho. Tem que estudar, tem que tirar nota boa. Mas, né, existem situações e situações. Às vezes se enfrenta uma dificuldade aí, por alguma questão, alguma matéria, alguma questão emocional, sei lá. Tenta também não arrumar desculpinha não, beleza? Mas assim, se for parada séria, tá valendo. Eu vou entender. Deus entende também. Mas não que você colhe, né? Que você tire nota baixa. Mas a raiz será em você não estudar direitinho? Outro pecado em você não estudar, desperdiçar o dinheiro dos seus pais, cara. Sua família está trabalhando e você não está estudando, e está pagando aquilo ali. Você acha que isso não é um pecado gravíssimo, não? Consegue entender? Mas como é que você vai aplicar isso especificamente na sua vida? É meditando na Escritura, lendo a Bíblia, olhando para o próprio coração e orando, pedindo, Jesus, me mostra. Não consigo me livrar desse negócio. Me mostra como é que eu consigo viver para te glorificar. Aí Jesus vai dizer no final assim, o que parece que não tem nada a ver. Se o sal perder seu sabor, como é que a gente vai restaurar esse negócio? Para que ele serve? Aí no outro evangelho vai dizer o quê? Jogado no chão, pisado pelas pessoas, não serve para nada. Porque Jesus está dizendo assim, olha, a nossa vida tem um tempero diferente das outras.
Para os outros, não tem problema nenhum pecar. Beleza? A galera vai pecar e vai continuar pecando e vai achar aquilo bonito e aquilo não faz diferença. Só que a partir do momento que a gente se torna discípulo de Jesus, para a gente incomoda. Isso é prova de que você é crente, que você foi salvo. Isso é maneiro. Isso é uma prova que o Espírito Santo atua no seu coração. Só que a gente tem que fazer de tudo para não perder o sabor. Porque quando o sal perde a sua propriedade, a carne apodrece. É essa a comparação que Jesus está fazendo. Então a nossa vida começa a apodrecer a partir do momento que a gente começa a relaxar, viver no automático, viver uma vida que todo mundo vive, ser legal para todo mundo, e popular e sei lá o quê. A gente vai perder a essência do Evangelho, cara. E a gente não pode perder a essência do Evangelho. Porque senão a gente perde a vida eterna. É o que Jesus está explicando, ou tentando explicar para a gente nesse texto. Conseguiu compreender? Poxa, gostaria mais uma vez, então, de te convidar a fazer o que eu pretendo fazer na minha vida até o dia em que eu me encontrar com Jesus. Olhar para o meu coração, perceber os meus erros e perguntar para Jesus assim: Jesus, qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do negócio? A raiz, cara, na verdade, é que você não gosta dos seus pais. Por isso que você está deixando de estudar, jogando o dinheiro deles no lixo, porque, na verdade, você não se importa com seus pais. A raiz, na verdade, é que você não se importa com essa garota aí, que você chama de namorada, que você diz que ama. Você não se importa com ela. Se você se importa com você, porque se você se importasse com ela, você não ia agir dessa maneira com ela, maculando a vida dessa menina. Você não ia fazer isso com a maior cara de pau. É assim que o Espírito Santo fala com a gente. Quando a gente se coloca em oração diante dele. Aí, cara, é sinistro. Quantas vezes, né, eu examinei minha própria vida e diante do espelho eu vi aquilo que eu não gostaria de ter visto. Mais uma vez faço aquela comparação, né, com o livro Retrato de Dorian Gray. Poxa, é exatamente isso o Evangelho. O espelho, o retrato. Beleza, a Bíblia está colocando um espelho na sua cara, na minha. E a Bíblia está dizendo assim: olha para o espelho, beleza, repara os defeitos, vê se você está apodrecendo. É possível começar a dar alguns passos no reino de Deus e já cair pelo caminho. Mas a gente tem que tentar terminar a corrida. No retrato de Dorian Gray, o que aconteceu? O retrato envelhecia, formava cicatrizes, se tornava um monstro, e o Dorian Gray era a mesma pessoa, era um encanto, uma mágica. Tipo Harry Potter. Harry Potter não tem mágica? Alguém sabe o que é Harry Potter aqui? Um dia, o Dorian Gray, jovem para sempre, bonito para sempre, sem marca, sem mácula, sem mancha, se olha no retrato e ele vê o monstro que ele se tornou. O Evangelho faz isso com a gente. Se olha no espelho, vê qual é a raiz da questão. Cara, corta isso e lança fora. Se você começar a conviver com isso, se você começar a achar que isso é normal, se você começar a achar que isso é tranquilo, você vai ver que essa ferrugem vai tomar conta de todo o resto, de todo o resto. Ela vai crescer como um câncer. E talvez não dê mais tempo de voltar atrás. Beleza? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, a gente quer lutar contra o nosso pecado. A gente quer estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que a gente tem dificuldade de abrir mão. A gente quer, na verdade, radicalmente, Senhor, lutar contra o nosso pecado, contra o nosso próprio pecado, contra o nosso próprio coração enganoso. E a gente quer ter a disposição, ainda que dolorosa, de arrancar aquilo que nos faz pecar da nossa vida e jogar fora. Senhor, a clareza de discernimento para compreender o pecado do nosso coração, só o Seu Espírito Santo pode dar.
Assim como Davi orou pedindo para que o Senhor mostrasse os seus pecados, nós oramos também, Senhor. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração, guia-nos, mostra para a gente, Pai, em que a gente está falhando, quais são os nossos caminhos maus. Guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, que é o caminho da vida eterna. Inculca na nossa mente, coloca na nossa mente que tudo que a gente faz aqui nessa terra tem reflexos na eternidade, Senhor. Não deixa a gente perder tempo por isso, em nome de Jesus. Tanto o bem quanto o mal terão reflexos na eternidade, Pai. Faz com que a gente viva uma vida digna do Teu Evangelho. Senhor, por isso a gente pede, santifica o nosso namoro, santifica a nossa intenção de namoro, santifica o nosso casamento, santifica o nosso trabalho, santifica a nossa escola, santifica os nossos estudos, santifica a nossa faculdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o sal não perca o sabor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente faça a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. É o que a gente te pede em nome de Jesus. Amém.